E é isso, pessoal. Agora a gente vai ter mais uma atração aqui do nosso Descomplica. É hora de colocar a mão na massa e a gente vai ter um workshop prático de ECD no Contábil Fênix, com duas feras aqui da nossa equipe, que são a Monique Cabral e a Maria Adélia. Elas vão mostrar passo a passo de como trabalhar com a ECD diretamente do nosso sistema. As meninas já estão aqui. Boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas ao Descomplica. Monique, a gente não está te ouvindo. Mas eu acho que a Adélia está com som. Eu acho que sim. A Adélia está com som. O da Monique ainda não tem, né? Boa tarde. Agora sim. Boa tarde, boa tarde. Meninas, agora é com vocês. Arrasem. E, pessoal, aproveitem aí as informações que as meninas vão passar do nosso sistema do Contábil Fênix. Ok, vamos lá. Muita satisfação, né? Eu sou a Maria Adélia, especialista contábil aqui da Contimática. Estou aqui junto com a Monique Cabral, especialista no Sistema Contábil Fênix, né? E hoje nós estamos aqui com um workshop, né? Então, como foi mencionado, né? Tivemos muita teoria, né? Muito conhecimento, e agora como colocar a mão na massa, né? Então, chegou a hora aqui do nosso workshop, que vai mostrar para vocês o processo de geração da escrituração contábil digital ECD e o processamento da DLPA, né? Então, o nosso objetivo é mostrar um passo a passo, destacando aí os pontos de atenção importantes para você gerar a sua ECD, né? E preferencialmente sem surpresas na validação, né? Esperamos então que dê tudo certo depois de tanto conhecimento que tivemos aqui na tarde de hoje. E continuaremos aqui com o nosso workshop, né? Então, a ideia é de que no final vocês estejam aptos para fazer a ECD de forma mais tranquila e sem dúvidas, preferencialmente. E não se esqueçam, no final ainda teremos aqui o nosso sorteio do relógio com caixa de som, o relógio speaker, né? Bem bacana, bem bonito. E é isso, podemos começar, Monique? Sim, sim. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho como gerar a ECD no sistema contábil Fênix e realizar o processamento da DLPA. Tá? Então, vamos lá. Primeiro passo aqui importante, né, para a gente gerar o nosso SPED é ativar a empresa. Pode compartilhar, por favor? É ativar a empresa no ano calendário correspondente aí ao período da escrituração. Então, aqui a minha empresa já está ativa em 31/12/2024. E eu vou falar sobre alguns pontos importantes, né, relacionado ao cadastro da empresa, que precisa estar preenchidos de forma correta para não dar nenhum erro na hora da validação. Tá? Então, aqui no menu Cadastros, Empresas Cadastro, na aba geral, informações importantes. Como o Bispo comentou, o CNPJ é super importante que seja, né, um CNPJ válido. A razão social da empresa também é importante, né, que esteja correto aqui. Código de município, natureza jurídica e o tipo de RPJ. Essa informação aqui, ela é importante para a ECF, porque é a partir daqui, né, que vai levar o regime de apuração dos impostos para a ECF. Então, é sempre importante que aqui esteja preenchido. Aba escrita. O tipo caixa também é válido para a ECF, tá? Então, as empresas que fazem contabilidade, entregam a ECD, né, geram balanço e DRE, a opção deve estar marcada aqui com a opção 2. Aba contabilidade, a forma de tributação precisa estar preenchido de forma correta. Só um minutinho aqui.
é preciso que esteja preenchido para que possa habilitar o plano referencial da ICF, tá? Então, o que é importante aqui? Em casos de mudança de tributação, por exemplo, teve mudança de tributação, a empresa era lucro presumido, foi para lucro real. É importante que seja feito aqui um novo cadastro com a nova data, a partir do momento que a empresa virou lucro real, então tem que ter aqui o cadastro. Se virou lucro real em 1/6/2024, tem que ter o cadastro aqui, tá? O encerramento também, tá? Então, empresa de lucro presumido e simples nacional, a gente consegue alterar o encerramento. As empresas de lucro real, estimativa, o encerramento ele já vem preenchido de forma automática. Lucro real trimestral, estimativa anual. Então, a partir do momento que eu coloquei a forma de tributação aqui, é habilitado a qualificação da pessoa jurídica. Contador responsável também é preciso que esteja aqui vinculado para poder levar lá para a nossa ECD no registro J930. Informações de registro da constituição da empresa. Então, as empresas que são registradas na junta comercial, é importante que o NIRI esteja preenchido, né, com os 11 dígitos, sem pontos ou traços, para não dar erro na hora da validação. Tá? Então, referente ao cadastro, é isso. No menu cadastros, cadastro do responsável pela empresa. Então, nessa tela, deixa eu abrir aqui. No manual do SPED, né, tem a informação aqui, ó, registro J930, identifica os signatários da escrituração, né? Então, aqui, toda ECD deve ser assinada, independente das outras assinaturas, por um contador contabilista e por um responsável pela assinatura da ECD, tá? Então, a assinatura do contador, ele vai pegar aqui do cadastro da empresa, onde foi feito o vínculo, e o cadastro, né, da pessoa responsável que vai assinar a ECD, ele vai trazer aqui dessa tela. Tá? Então, se eu serei a responsável pela assinatura da ECD, eu devo selecionar essa opção para incluir registro J930 da ECD, marcar aqui que eu sou responsável pela geração, assina relatórios contábeis e a identificação a imprimir aqui, eu vou colocar o CPF. Então, eu como contadora vou assinar a ECD como procuradora e vou gravar. Outra informação aqui importante, que eu digo que é o mais importante, né? É o primordial que esteja correto, né? O plano de contas. O plano de contas, ele precisa estar classificado de forma correta. Então, nós temos o grupo de ativo, onde todas as contas contábeis do ativo devem estar classificadas com o código 101 ativo. Contas do passivo, classificadas com o código 2. E as contas de resultado, né? Que são as contas de despesas, receitas e custos, com o código de natureza 4. Eu vou abrir uma outra tela aqui para vocês, para que a gente possa ter uma visualização melhor do plano de contas. Aqui no menu SPED, plano referencial ICF, ao selecionar configurar por planos de contas contábeis, então eu consigo visualizar aqui todas as minhas contas analíticas, as descrições, a natureza das contas, os códigos e o plano referencial. Tá? Então, todas as contas aqui que são do grupo 1, elas precisam estar como ativo. Caso vocês tenham algum grupo de compensação, tá? Então é necessário que tenha um grupo de compensação dentro do ativo. O subgrupo aqui é o que vai diferenciar, ou seja, aqui eu posso classificar todas as minhas contas, né, que são de compensação com código 05, e também dentro do meu passivo eu também preciso ter as contas de compensação, caso eu tenha esses lançamentos nesses grupos, tá? Então, voltando aqui,
grupo 2.3 é o grupo aqui que eu tenho de patrimônio líquido. Então, é importante que todo o patrimônio líquido esteja classificado com o código 03. E as minhas contas aqui de despesas com código 04, receita aqui também 04. Informação importante aqui para as empresas de lucro real, lucro presumido, que precisam fazer o vínculo da referencial. No momento de referenciar as contas, é imprescindível que a conta referencial ela tenha a mesma classificação da conta contábil. Se for classificada uma conta de ativo com uma conta do passivo, então a gente vai ter problemas futuros lá na ECF, tá? Um ponto aqui importante também é que a gente precisa ter um grupo para poder fazer o zeramento das contas, né, de resultado. Então, aqui eu tenho um grupo de contas auxiliares, que eu tenho a minha conta de zeramento, classificado com código de natureza 09 e outras. E essas são as particularidades aqui do plano de contas. O que eu peço sempre, né, para as pessoas se atentarem? Não excluir contas, no momento de criar também, respeitar todos os níveis de hierarquia. Se acontecer de excluir planos de contas ou contas do plano que a empresa já tenha lançamentos contábeis, no momento de gerar a ECD, vai apresentar erros no bloco de lançamentos e também no balanço patrimonial. Saldos anteriores, tá? Essa tela aqui são saldos iniciais correspondentes aos saldos transportados do exercício anterior. Então, se a contabilidade foi feita no sistema contábil em anos anteriores, no momento de encerrar o exercício, a gente transporta os saldos, tá? E essa tela é alimentada dessa forma. No caso de mudança de contabilidade, existem situações que a implantação de saldo é feito nessa tela, somente quando existe mudança de contabilidade de um ano para o outro. Então, se você é um novo contador, está recebendo a empresa no decorrer do exercício, essa tela ela não serve para implantar o saldo inicial, somente quando for no início do período mesmo. Aqui também não pode ter diferença de ativo e passivo. Se houver diferença, o sistema não vai gerar o arquivo. Um assunto também que é bastante polêmico nessa época de ECD, existem situações, né, que nós atendemos que o cliente ele quer gerar ECD sem movimento, tá? Então, o nosso sistema ele gera o arquivo, tá? Então, se essa tela não tiver nenhum lançamento contábil, vai acusar erro no validador. Tem aqui a informação do manual, no manual do SPED. No caso de inatividade, caso a pessoa jurídica transmita a declaração de débitos e créditos tributários federais, DCTF como inativa, não haverá obrigatoriedade de transmissão de ECD. Por outro lado, caso a empresa não esteja inativa, deverão existir lançamentos no período, assim como a demonstração do resultado do exercício. Aí aqui tem um exemplo, despesas com telefone, despesas com luz. Então, se a empresa está ativa, o validador ele vai exigir lançamentos contábeis e também exigir que tenha resultado em todos os períodos, para não ocasionar erro lá na ECD. Na tela de lançamentos contábeis, também é imprescindível que todas as contas contábeis elas estejam válidas. Então, se em algum momento for excluída alguma conta do plano de contas, esses lançamentos eles vão ficar inconsistentes. Então, para você que vai gerar a ECD dessa empresa esse ano, né, a gente tem aqui na tela de lançamentos uma ferramenta onde a gente consegue passar alguns verificadores. Então, quando você for gerar, utiliza essa ferramenta de verificador de lançamentos com diferenças. Aqui também tem a aba de lançamentos incompletos, que a gente pode passar esse verificador. E também o verificador de contas do lançamento. Então, se for excluído alguma conta do plano de contas ou feita alguma alteração, quando a gente passa essa ferramenta,
o sistema ele vai apontar as contas inválidas. Tá? Então, é super importante, antes de gerar o arquivo, passar esse verificador. Dentro de cadastros, em configuração do plano de contas, aqui em encerramento do exercício, também é importante que tenha a conta do lucro e prejuízo do período, para que no momento do encerramento, né, o resultado seja destinado para essas contas. E também aqui nós temos a opção de configurar algumas contas para que no momento do encerramento a gente já possa fazer a destinação do resultado. Tá? Então, aqui eu já fiz a minha configuração. Estando tudo certo aqui, para eu gerar a minha ECD, eu preciso fazer o encerramento do período. Deixa eu minimizar aqui. Vou fazer o encerramento aqui do período. As contas que eu configurei lá no encerramento, ele já traz aqui os valores preenchidos conforme o percentual que eu informei. Vou encerrar os outros trimestres. Pronto, após o encerramento do período, eu posso realizar o processamento da minha DLPA. Tá? Então, somente após o encerramento que eu consigo fazer o processamento. Como configurar a DLPA? Eu sempre oriento que seja gerado um balancete de forma anual para que a gente consiga visualizar todas as contas contábeis que tiveram movimentação. Um ponto que eu acho interessante também é, antes de gerar o arquivo da ECB, sempre gerar o balancete de forma anual e verificar se o ativo e o passivo eles possuem o mesmo saldo. Então, o ativo e o passivo precisam conter o mesmo saldo para não ter erro no registro J100 lá do validador. Configuração da DLPA. Eu venho no meu grupo de patrimônio líquido e aqui eu vou determinar qual que é o grupo que eu vou utilizar, qual que é o grupo que corresponde aos meus lucros e prejuízos acumulados. Tá? Então, aqui é esse grupo, o 23601. Então, todas as contas contábeis que estiverem dentro do grupo que vocês escolherem para fazer o processamento da DLPA, ela precisa estar configurada. Então, vou vir aqui no menu Processamentos, DLPA, Modelo a imprimir, Configurar contas, seleciono a opção Alterar. Aqui na primeira linha, onde tem a descrição de contas de lucros e prejuízos acumulados, eu vou informar a minha conta analítica. Coloco aqui essa marcação verdinha para poder salvar. Todos os lançamentos que tiveram a partida e contrapartida utilizando essa conta de lucros ou prejuízos acumulados, eu preciso também configurar. Então, eu vou gerar aqui uma razão. Só um pouquinho, está travado.
Aqui na minha DLPA, então eu vou configurar a minha conta de dividendos, que eu fiz a distribuição lá no encerramento do período. E eu vou configurar também as minhas duas contas de reserva. Eu fiz uma distribuição para reserva legal e a outra para reserva de lucros a realizar. Agora que eu configurei as contas, como o encerramento da minha empresa é trimestral, então eu preciso processar a DLPA de forma trimestral. Então, vou gerar o meu balancete, os balancetes de forma trimestral. E agora eu vou processar a minha DLPA. Primeiro trimestre. Então, aqui, assim que eu faço o processamento, o saldo inicial do grupo que eu escolhi lá na configuração, o saldo inicial e saldo final, ele precisa estar com o mesmo saldo aqui do meu balancete. Então, aqui eu tenho 18.840, saldo final 20.100, vou salvar e vou fazer o processamento de todos os outros trimestres. Então, aqui no último trimestre, eu tenho um saldo final de 23.880. Vou conferir aqui no balancete do último trimestre para ver se está batendo o valor. Então, aqui ficou certinho. Agora eu já posso fazer a geração do meu SPED. Então, aqui eu posso vir em SPED Central de Comunicação ou Central do SPED. Aqui nós temos a aba da ECD e a aba da ECF. Então, aqui o ano calendário ativo é 2024. No botão alterar, eu consigo fazer o preenchimento das informações de data, o tipo da escrituração, aqui na minha situação é geral, número de ordem do livro, tá? Então, se o ano anterior foi gerado pelo nosso sistema, automaticamente nos próximos anos o número de ordem vai puxar aqui de forma correta. Situação especial. Somente se tivesse mesmo, existem situações que colocam como abertura, mas abertura não é uma situação especial, tá? Então, não preencham nesse caso. Início do período 0, eu já tive escrituração nos anos anteriores. Finalidade da escrituração original. Bloco J, aqui eu coloco o modelo de DRE. É importante que todos os anos sejam gerados com o mesmo modelo de DRE para não dar erro no registro J150 ao recuperar a escrituração do ano anterior. E aqui eu selecionei a opção de DLPA. Vou gravar as informações. Nessa aba Verificar Gerar, eu seleciono a empresa e coloco para gerar aqui o arquivo. O arquivo foi gerado, tá? Então, agora eu vou importar ele no validador.
O arquivo foi gerado sem erros e agora basta apenas recuperar a escrituração do ano anterior. Ao recuperar a ECD anterior, então também não teve nenhum tipo de erro, então isso significa que os saldos recuperados da escrituração anterior possuem os mesmos saldos iniciais da escrituração de 2024. E é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Olha que show, hein? Muito obrigada. Nossa, foi bom. Eu acredito que foi muito bem explicado, porque eu não estou vendo dúvidas aqui, hein? Vamos então dar mais alguns minutinhos, né? Um tempinho aí para ver se alguém se manifesta com alguma questão específica, né? Vamos aproveitar então para finalizar, ou desculpa, para comentar e para lembrar, na verdade, a respeito do imersão contábil, né? Dia 12 de junho, né? Teremos então imersão contábil com muito mais conteúdo, trazendo aí um material, ou melhor, trazendo aí uma apresentação, né, sobre produtividade, sobre pessoas, né, e automação e IA, né? Então, o nosso imersão contábil vai estar voltado para esse tema. E assim como hoje, acreditamos que teremos aí momentos grandiosos com muito, muito aprendizado. Enquanto isso, olha só, acho que já temos aqui alguma dúvida, vamos ver. O Felipe Belmonte está perguntando para nós, né? Quanto ao número do diário, se a empresa for do Simples há 2 anos atrás e tiver no presumido em 2024, o número do livro diário, então, será número 1 ou será número 3? O número de ordem, ele precisa ser o 3, ele precisa dar sequência. Se ele tentar gerar uma ECD com o mesmo número de ordem que ele já utilizou em outras escriturações, quando ele for importar no validador, vai apresentar a mensagem que o número de ordem já existe. Então, ele tem que dar continuidade no número de ordem do livro mesmo. Muito bom, muito bom. Bom, estamos olhando aqui, né, o nosso chat. Por enquanto, não temos mais perguntas. Então, podemos ir para o sorteio do relógio, é isso? O relógio... não, peraí, vamos lá, ó. Acho que eu estou com um pouquinho de pressa. Não pode. Olha aqui, ó. Dúvida da Simone Reide. Eu acho que eu estou torcendo pelo ganhador aí, por algum ganhador desse relógio, eu estou acelerando. Calma. Tem pergunta aqui da Simone Reide. Então, vamos lá. Ó. Na configuração do plano referencial, uma vez realizado, fica configurado para todas as empresas cadastradas no sistema? O plano referencial, ele é habilitado de acordo com a forma de tributação da empresa. Então, se o plano de contas for geral e as empresas que for utilizado esse plano de contas tiver a mesma tributação, sim. Ok. O Felipe Belmonte. Eu acho que ele está aqui complementando. Ele havia perguntado, então, né, quanto ao número do diário, se a empresa for do Simples há 2 anos atrás. Se estiver no presumido em 2024, o número será 1 ou 3, e aí ele está complementando aqui, ó. Agora, ele colocou aqui no nosso chat,
Mas no caso do Simples, não teve diário e talvez nem terá, complementando a pergunta dele anterior. Eu não entendi ao certo a pergunta dele, porque assim, as empresas do Simples, elas não ficam obrigadas à entrega da ECD. Porém, se ele entregou, entra naquele ponto que o bispo comentou, ele vai continuar entregando. Então, o número de ordem precisa ser diferente do ano anterior mesmo. Ok, se não tiver claro, vamos ver se ele acrescenta com algo mais. Enquanto isso, ó, estou vendo que o pessoal aqui está querendo o brinde. O pessoal está querendo, então, o relógio, né? O relógio speaker. Nossa, que chique, hein? Muito legal, é muito bonito esse relógio. Eu queria um relógio desse. É muito bonito mesmo. Bom, temos aqui uma outra pergunta. Não, desculpa, vou voltar aqui porque o Felipe ele complementou, mas a ordem não será no caso da optante pelo Simples Nacional. O número do livro ele é uma continuidade. Se em algum momento ele gerou a escrituração contábil e ele utilizou o número 1, não é porque a empresa mudou a tributação que ele vai entregar com o número 1 de novo. Ele precisa dar continuidade. Ok, então vamos agora à pergunta. O Felipe, se ele colocar, desculpa, o Felipe Belmonte, ele continua com dúvida em relação ao número do livro, então ele colocou, se ele colocar o número 3, né, ele perguntou, se ele colocar o número 3, ela vai pedir ECD anterior e aí não tem. Essa informação que o Felipe falou é no momento de gerar o SPED. Então, assim, se ele gerar lá na central do SPED a ECD com opção 0 normal, primeiro dia do ano, o validador ele vai exigir a recuperação da ECD anterior. Se a empresa dele passou a ter a obrigatoriedade esse ano de 2024, ele vai gerar com opção 3 no início da obrigatoriedade para não pedir a recuperação da ECD. Ok, então agora vamos à pergunta do Walter Nascimento de Amarante. Ele está dizendo, boa tarde. Empresa do lucro presumido com encerramento trimestral deverá fechar os trimestres para enviar a ECD? Se ele encerra de forma trimestral, está correto a ECD, porque a ECF, as fichas da ECF, elas são de forma trimestral. Se ele encerrar a contabilidade anual e entregar a ECD de forma anual, ele vai ter algumas advertências no momento de gerar a ECF. Então, se ele encerra de forma trimestral, está correto, ele não vai ter nenhum tipo de problema. Ok, muito bem. Temos mais uma pergunta da Lourdes Schaumann. Empresa era do lucro presumido. Entrega ECD normal até 2023. Em 2024, passou para Simples Nacional. Deve continuar entregando a ECD? Quando é do Simples Nacional, a entrega é facultativa. Então, assim, se em anos anteriores ela entregava pelo fato de ser lucro presumido, é interessante que ela continue registrando, né, as informações no SPED. Não tem obrigatoriedade, mas ela pode continuar entregando. Excelente. Vamos lá, então, a mais uma pergunta, agora da Simone Reide. Certificado digital é obrigatório para o envio da ECD? Caso positivo, pode ser o certificado do contabilista?
O contabilista, a assinatura do contabilista é obrigatória, então ele precisa ter um certificado digital com o CPF dele. E ele também pode assinar como procurador, então precisa sim de certificado digital. Ok, temos mais uma pergunta aqui. Olha, o pessoal está engajado, muitas dúvidas aqui, hein? Do Felipe Belmonte. Deixa eu ver, uma dúvida. Ele colocou aqui, ó. Lourdes, quando entrega SPED, mesmo sendo Simples Nacional, tem que continuar entregando, sim. Ah, tá. Ele colocou aqui um complemento, né, sobre a empresa do Simples Nacional. Muito obrigada, Felipe, pela sua contribuição. E agora, então, temos uma dúvida do Marcos Moreira dos Santos. Ele colocou para nós aqui, ó. A partir de 1/9/2024, entrou uma empresa no regime tributário presumido. Veio de outra empresa. Para enviar a ECD do último trimestre, espero o outro escritório enviar a ECD de janeiro a agosto de 2024? Sim, eu acho melhor esperar, porque às vezes acontece do primeiro contador passar para o novo contador um balancete, e aí depois ele mexe na contabilidade, e quando ele entrega o SPED, possui saldos totalmente diferentes. Então, eu acho melhor esperar a entrega, e aí depois pode importar essa escrituração que ele entregou no validador e implantar os saldos no contábil a partir da ECD transmitida pela contabilidade anterior. Muito bom. Agora, a Simone Reide, ela precisou também complementar aqui, né, a dúvida dela com uma informação sobre o certificado, né, sobre o certificado digital. Se cadastrar uma procuração eletrônica, serve também para entrega ou não? A Simone Reide, ela havia comentado aqui a respeito do certificado digital ser obrigatório para o envio da ECD, né? Caso positivo pode ser do contabilista, essa foi a pergunta dela anterior, e agora ela está complementando com esse texto, né? Então, se cadastrar uma procuração eletrônica, serve também para a entrega ou não? Essa questão, eu acredito que seja melhor verificar no manual. Então, assim, a informação que eu tenho, de acordo com o manual, é que precisa de 2 assinaturas, né? Então, toda ECD deve ser assinada, independente das outras assinaturas, por um contador contabilista e por um responsável pela assinatura da ECD. O contador contabilista deve utilizar um eCPF para assinatura da ECD. Tá? Então, é isso que fala o manual. E o responsável pela assinatura da ECD pode ser um CNPJ ou um CPF também do procurador, que no caso seria o contador, né, que pode assinar a escrituração como procurador. Ok. Bom, o Felipe Belmonte, ele só complementou aqui, Simone, para Simone, né? Serve o contador, pode assinar por ele, pela empresa, como procurador. Obrigada, Felipe, pela sua contribuição. Bom, então, como perguntas, encerramos aqui as dúvidas. Então, agora é o momento do sorteio do relógio, é isso? O tão esperado momento? O relógio speaker? Olha lá,
Já temos, então, a ganhadora, né? A Érica, vamos ver, saiu da tela. Ah, tá, obrigada. Érica Santos PD, né? Então, nós entraremos em contato através do Instagram com Érica. Parabéns, né? A sortuda e ganhadora do relógio Speaker. Se alguém, né, tiver alguma dúvida ainda, quiser saber mais, né? Então, nós temos aí os outros canais. Temos a Comunidade Contábil Brasil, né, que nos ajuda muito aí com o esclarecimento de dúvidas, né, não só da ECD, sobre distribuição de lucros, como foi o tema de hoje, mas temos aí muito mais coisas, né, que podemos esclarecer por lá. Temos, então, a Contimatic Academy. E quanto ao sistema, né, caso haja dúvida de alguma informação, né, de algum processo relativo a ECD nos sistemas da Contimatic, nós temos o autoatendimento, tá bom? Então, assim, a intenção é de que o cliente da Contimatic fique totalmente amparado. Então, tivemos evento, temos muitos materiais, temos aí apoio constante, né, da comunidade, cursos, enfim. Então, todo o aparato aí necessário para que a gente consiga entregar, né, as nossas obrigações acessórias aí, né, ou no nosso caso hoje a nossa ECD, de forma bem tranquila, está disponibilizada, então, para todos, né? Então, é isso. Agradecemos a participação de todos, né? E esperamos nos encontrar no próximo evento, que é o nosso Imersão Contábil, né? Sem dispensar webinars e outros conteúdos que nós estamos aí disponibilizando, estamos trabalhando sempre para fazer o melhor para atender o nosso cliente. Então, é isso, Monique. Você tem algo a acrescentar? É isso, pessoal. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de poder apresentar um pouquinho do sistema para vocês. Fiquei um pouco nervosa, porque foi a minha primeira vez aqui ao vivo no YouTube, mas espero que tenham gostado. E o que precisarem, estamos lá no suporte para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigada a todos.